A Ordem dos Advogados do Brasil pressiona o Supremo Tribunal Federal a convocar juízes auxiliares para ajudar no processo da Lava Jato. O ofício deve ser entregue ao STF nesta segunda-feira. A Polícia Federal e o Ministério Público começam a analisar nesta semana as provas entregues pelos executivos e ex-executivos da Odebrecht. Reforma da Previdência. O presidente Michel Temer passou o domingo reunido no Palácio da Alvorada com ministros e parlamentares para afinar os pontos decisivos da proposta, que muda a aposentadoria. O relator deve apresentar parecer nesta terça-feira à Comissão Especial da Câmara. Pesquisa traça retrato da saúde dos brasileiros nos últimos 10 anos. E começou a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. 610 mil pessoas devem ser imunizadas aqui no DF. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O Detran autorizou de forma definitiva o uso de tasers durante as fiscalizações. O equipamento estava em fase de avaliação desde maio do ano passado. O uso das armas já gerou polêmica e chegou a ser questionado pela OAB. As tasers, mais conhecidas como armas de choque, já estavam sendo usadas como experiência desde o ano passado. E durante esse período, segundo o Detran, os agentes não precisaram recorrer ao aparelho em nenhuma das fiscalizações, apenas em testes. A liberação definitiva do equipamento foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Em nota, o Detran disse que, apesar de terem sido usadas apenas em caráter experimental, as armas de choque aumentaram a sensação de segurança dos agentes de trânsito, o que possibilitou o aumento das operações e autuações noturnas. Também ajudou a diminuir o número de ocorrências de desacato. Voltamos à polêmica, Cláudio Humberto, dos tasers, né? O governo passado já é até retirado do Detran. Exatamente. Olha, é preciso lembrar que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Detran não é órgão de segurança pública e, portanto, não pode andar armado. Se os agentes do Detran pretendem ser polícia, que façam um concurso, ralem na academia, seja da Academia da Polícia Civil ou da Polícia Militar, e aí sim vão usar pistolas à vontade. Essa história de ficar fazendo pose de órgão de segurança pública quando não passa de um órgão meramente administrativo, essa é uma esquizofrenia que só existe aqui no Distrito Federal. Só aqui, Detran, além de meter a caneta, além de fazer, enfim, os procedimentos próprios de Detran na área burocrática, também anda com arma na cintura, posando, fazendo pose de polícia. Esse escândalo precisa ser contido, inclusive para fazer valer uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição a lista dos órgãos de segurança pública. Entre esses órgãos não está Detran e, portanto, não pode andar armado. E com o fim da greve dos professores, nesta segunda-feira, 450 mil alunos voltaram às aulas. A paralisação durou quase um mês. A paralisação em todo o Distrito Federal durou exatamente 29 dias. As aulas do primeiro semestre, retomadas nesta segunda-feira, vão demorar para terminar. Mesmo assim, os estudantes desta escola da Asa Norte estão aliviados com o retorno depois da greve dos professores. Essa sala de aula ficou lotada. Muito importante os professores em aula. Eu achei muito legal que eles tenham voltado, porque atrapalha bastante assim, essa questão de greve, os professores não estarem em sala de aula, porque a gente fica estudando por si só, a gente não tem um auxílio dos professores para tirar nossas dúvidas, e a gente fica estudando em casa, sozinho, assim, e esse auxílio do professor ele é muito importante. Então, assim, a greve atrapalha muito, então achei muito bom que eles tenham voltado. A greve dos educadores prejudicou cerca de 450 mil alunos e fechou mais de 60 escolas do Distrito Federal. O movimento chegou a ser considerado pela Justiça como ilegal e abusivo. As negociações pareciam não ter fim. Foram mais de 10 reuniões entre o Sindicato dos Professores
e o GDF. Depois de uma verdadeira queda de braço, ficou acordado que o governo vai quitar as pecúnias referentes às licenças prêmio dos professores e também vai pagar os dias de paralisação descontados do mês de março. E a Secretaria de Educação informou que ainda está definindo, em conjunto com o Sindicato dos Professores, o calendário de reposição de aulas, que deve ser divulgado nos próximos dias. Agora, Cláudio Humberto, depois das ameaças, agora com reposição, o ponto não deve ser cortado? Olha, daqui para frente o GDF faria melhor se não fizesse o que tem feito em cada greve dessas. Eles dizem, prometem, ameaçam cortar o ponto, mas isso acaba virando pauta de negociação. Item da pauta de negociação. E aí os caras voltam ao trabalho, mas tem que pagar os dias parados. Só no Brasil que existe essa malandragem de não trabalhar e receber os dias não trabalhados. Em qualquer lugar do mundo, a greve é usada pela classe trabalhadora como um investimento em dias melhores, nas suas pautas específicas do ponto de vista do salário, etc, etc. Aqui não. Aqui os funcionários fazem greve, os funcionários públicos fazem greve escorados na impossibilidade, na ilegalidade de serem demitidos. Eles têm estabilidade no emprego e por isso fazem greve à vontade. Passa um mês, agora foi um mês, uma outra greve passada foram 2 meses e fica tudo por isso mesmo. Eles alegam que farão reposição dos dias parados, mas essa é uma embromação que a gente sabe como acontece a cada greve, né? Cada greve nós temos aqui, recebemos inúmeras denúncias da embromação que isso significa. No final das contas, minha gente, nós é que somos prejudicados porque nós vamos pagar por um serviço que não foi prestado. E os alunos, 500 mil de crianças pobres, a maioria delas pobres, crianças e adolescentes, que têm na educação a única porta de saída para mudar e melhorar de vida e mudar o seu destino, essas pessoas é que são prejudicadas. Com relação à pelegada, essa não, essa tem direito inclusive a desobedecer ordem judicial. A Justiça decidiu que a greve era ilegal, decidiu também que eles teriam que pagar multa diária e até o GDF se coloca à disposição para encontrar um jeitinho de fazer com que a pelegada não pague por isso. É lamentável. Os criminosos não dão trégua e a cada dia estão mais ousados e criativos. Um traficante que usava uma tornozeleira eletrônica levava um filho deficiente no banco da frente do carro só para despistar a polícia. Ele trazia 4 quilos de crack de Goiânia para Brasília. Osmar Martins Ferreira, de 55 anos, foi preso durante o feriado de Semana Santa. Com ele, foram apreendidos 4 quilos de crack. Parece pouco? De acordo com a polícia, a quantidade é suficiente para produzir 16 mil doses da droga. Em depoimento, o homem disse apenas que receberia R$3 mil pelo transporte do entorpecente. Mas a polícia não descarta outra possibilidade. Ele pode estar alegando ser um mero transportador, tentando amenizar a sua condição, mas nós não descartamos que ele seja o próprio proprietário dessa droga, caso em que ele receberia um lucro ainda maior. Não é a primeira vez que o Osmar cometeu um crime. Estava em regime semiaberto e usava uma tornozeleira eletrônica por furto qualificado e dinheiro falso. Pelo fato dele ter sido atuado em flagrante delito, tráfico interestadual de drogas no DF, ele vai cumprir pena inicialmente no Distrito Federal e vai regredir as penas dos crimes anteriores, de forma que vai cumprir também integralmente os crimes já pelos quais foi condenado. A prisão foi na BR-060, na altura do Gama. O traficante trazia drogas de Goiânia para Brasília. Para despistar a fiscalização, ele usava o próprio filho de 23 anos, que é cadeirante e tem graves problemas mentais. O filho ia no banco da frente, a droga debaixo da cadeira de rodas, no porta-malas do carro. Um carro de luxo que era empregado nesse transporte, né? De forma que uma abordagem simples, policial, sem maiores informações, tornaria esse indivíduo acima de qualquer suspeita. Um senhor de 55 anos, com um filho deficiente ao lado, cadeira de rodas no porta-mala. Quem é que poderia imaginar que se tratava de um criminoso, de um traficante de drogas? A Polícia Federal e o Ministério Público começam a analisar nesta semana as provas entregues pelos executivos e ex-executivos da Odebrecht. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal autorizou mais de 200 diligências e o depoimento de 160 pessoas.
Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Tem muito trabalho pela frente, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Inicia essa semana uma etapa muito importante desse processo. É claro que todas as etapas são muito importantes, mas a partir desta semana, os investigadores, como você bem disse, Polícia Federal, Ministério Público, vão se aprofundar nas provas que foram entregues por esses delatores. A gente lembra que para participar desse processo de delação premiada, o investigado ele tem que apresentar novidades nesse processo para que a polícia, o Ministério Público também possa tomar outras vertentes. E não basta só falar, tem que apresentar provas. E é exatamente essas provas apresentadas que os investigadores vão se debruçar e mais, vão também em busca de outras provas, imagens de circuito interno, hospedagens em hotéis, comprovantes de hospedagens de hotéis, bilhetes aéreos. O que esses delatores apresentaram, muitas dessas provas são transferências bancárias, os documentos de transferências, extratos bancários, alguns ofícios falsos também que foram usados nesse processo. Então, uma etapa muito importante. Para, a partir daí, depois de ter em mãos todos esses documentos, se o Ministério Público entender que é o caso de apresentar denúncia, aí essa denúncia é apresentada. E a gente lembra que nessa etapa, se isso acontecer, dentro do governo federal há um processo muito importante, porque o próprio presidente Michel Temer já disse em vezes anteriores e vem repetindo que a partir do momento que o Ministério Público apresenta essa denúncia, os ministros que fazem parte dessa lista do ministro Fachin, são 8 ministros que estão sendo investigados. Caso o Ministério Público apresente alguma denúncia com relação a algum ministro, esse ministro será afastado temporariamente. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar essa denúncia, aí esse ministro é afastado de forma definitiva. E o que é a aceitação dessa denúncia? É o início de um julgamento. Então, a partir daí, vai ter esse julgamento para verificar se aquela pessoa é culpada ou não. Então, é um processo, sem dúvida nenhuma, muito importante. De acordo com essas delações, várias informações também importantes vieram à tona, Rodrigo. Uma delas diz respeito ao depoimento do patriarca da Odebrecht, Emílio Odebrecht. Ele falou, imagine você, que esse pagamento de propina, esse pagamento de caixa 2 da Odebrecht para todas essas pessoas, esses políticos, só finalizou em julho de 2015 com a prisão do filho dele, então presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Ou seja, um ano após o início da Lava Jato, a empresa continuou fazendo esses pagamentos irregulares, ilegais. E mais, até 2016, ou seja, 2 anos depois da Lava Jato, vários políticos ainda procuraram a Odebrecht para receber esse dinheiro. Então, a gente vê a ousadia dessas pessoas envolvidas aí em todo esse esquema de desvio de recursos. Agora, uma grande preocupação também é com relação à prescrição desses crimes, porque a gente sabe que dentro da Justiça existe um prazo para esse julgamento. Prescrever, passou esse prazo, então não há nenhum julgamento. Por isso, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, vai entregar hoje ao Supremo esse documento pedindo para que haja uma força-tarefa, pedindo para que outros juízes também participem dessa ação, exatamente para correr o risco de prescrever. O presidente Michel Temer, no sábado, deu uma entrevista exclusiva aqui para a Band, inclusive nosso querido Sérgio Amaral participou, foi um dos entrevistados, e ele falou sobre essa preocupação das reformas diante dessa realidade no Congresso Nacional. O governo acredita que isso não vai interferir em absolutamente nada e falou sobre esse recuo, que ele não considera o recuo sobre a reforma da Previdência. Vamos ouvir o presidente Michel Temer. Foi para o Congresso fez uma série de observações. E estas observações têm que ser levadas em conta. Por isso que eu chamei o relator e disse, olha, pode negociar estes pontos, a questão do trabalhador rural, a questão do benefício de prestação continuada e outros tantos temas, o tema da transição. Até interessante, eu faço aqui uma observação, muitas vezes isso tem sido denominado de recuo. Esta é uma mentalidade, com a devida vênia, autoritária. As pessoas acham que se o presidente da República fez alguma coisa, o Congresso Nacional não pode negociar, não pode modificar. Ora bem, no presidencialismo democrático, você governa Executivo e Congresso Nacional. É isso, lembrando que o relatório final do deputado Arthur Maia vai ser entregue amanhã na comissão especial. Rodrigo. Obrigado, Renata. E por falar em negociar, hoje o presidente reúne a bancada feminina, Cláudio Humberto, e amanhã é hora de apresentar esse relatório. Pois é, o relatório sobre o qual, em relação ao qual há grande expectativa, né? Todos aqueles pontos estão bastante definidos, né? São pontos essenciais para o governo, a fim de que essa reforma da Previdência faça sentido, ou vale a pena tanta celeuma, tanta confusão. Sobre a questão da Lava Jato e as revelações das delações premiadas
de executivos da Odebrecht, é sempre bom lembrar ao telespectador de que isso não é uma coisa rápida. Que bom seria se vivêssemos num país em que, quando tivéssemos esses pilantras denunciados, eles até voluntariamente se afastassem dos seus mandatos até que tudo fosse esclarecido. Infelizmente, aqui no Brasil não há nem sequer uma lei que determine isso. Eles continuam no exercício das suas funções, seja no executivo, seja no legislativo, e segue a vida. E a gente sabe que o Brasil, a legislação brasileira, protege muito o mais amplo, garante o mais amplo direito de defesa. E tudo isso, as melhores estimativas são no sentido de que toda essa turma aí, esses pilantras que foram condenados, se tudo isso ficar de fato demonstrado e provado, eles só serão julgados daqui a 7 a 8 anos, exatamente como aconteceu com o Mensalão. Portanto, a maneira mais eficaz e mais próxima de punir essa gente é o voto. Na eleição de 2018, pega essa lista, a lista do Fachin, quem estiver nela não pode merecer o voto de nenhum cidadão brasileiro. Diabetes, hipertensão, obesidade. Como anda a saúde do brasileiro? Uma pesquisa revela dados inéditos e traça o retrato da saúde da nossa população nos últimos 10 anos. Veja os detalhes no próximo bloco aqui no Band Cidade. Até já!